Deus tem cuidado de ti. Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Deus tem cuidado. Deus tem cuidado do seu povo, da sua igreja. Deus tem cuidado de nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Para Jesus nada está perdido. Pra que essa tristeza no olhar? Se eu estou contigo, pra que essa angústia no peito? Se a minha presença contigo está. Essa tristeza no olhar, se eu estou contigo, pra que essa angústia no peito? Se a minha presença contigo está. Te basta, minha presença é contigo, então nada te falta. Eu tenho cuidado de ti, eu tenho cada detalhe, eu tenho cuidado da tua vida, eu tenho cuidado de ti em cada detalhe. Eu tenho cuidado da tua vida, oh filho meu. Tira agora esse medo, esse desespero do teu coração. Companheiro, e nessa jornada eu sou provisão. Eu tenho cuidado de ti em cada detalhe. Eu tenho cuidado da tua vida. Eu tenho
Deus tem cuidado de nós, porque Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Glória a Deus. Aleluia. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito toma de Deus, este lugar. Nós queremos ver tua glória. Vem Espírito de Deus, o teu vento vem soprar. Vem mudar a nossa história. Glória a Deus. Como é que está sua esposa, Osana Carmo? Melhorou? Com muito amor, para sempre. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. É verdade, Eni Braga, nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel para nos guardar, para nos livrar das bênçãos, quantas bênçãos são. E que perdeu divina mansão, de uma vez, quando Deus já fez. Já que nos nome agora nos convida a cear. Glória a Deus, que seu esposo está bem, graças a Deus. Deus, Ele é fiel, Osana. Venceia o mestre Sama, venceia. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, venceia. Glória a Deus, para Jesus nada está perdido. E canto aleluia. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que dos pecados nos salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo nos comprou. Deus amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levamos os cuidados ao Senhor. Fala o coração dorido, doce paz e proteção. Pá, pá, pá. Isso é porque não levamos a Deus em oração.
nas ondas deste mar. Ao lado de Jacó, com ele cearei, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Chuva de graça mandar, ele nos dá fortaleza, e rica bênção sem par. Vamos orar, Marcileia Jordão, em nome de Jesus. Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Para Jesus nada está perdido. João 11. Nós hoje vamos ler sobre Lázaro. Vamos ler sobre Lázaro. O texto sagrado, ele nos revela o poder extraordinário que Jesus possui para reverter situações irreversíveis. Lázaro, já enterrado, havia 4 dias, fazia 4 dias que Lázaro estava enterrado. Fazia parte de uma situação irreversível. Segundo a ótica humana, porém para Jesus nada está perdido. Ele vai além da medicina. Jesus vai além da medicina. O homem precisa crer que Jesus tem solução para todos os problemas. Quando Marta expôs a dificuldade e achou que não tinha mais jeito, Jesus lhe respondeu: não te he dito que se creres, verás a glória de Deus? Lá em Marcos 5,35, aleluias, em outras situações parecidas, quando Jairo foi buscar o socorro de Jesus, chegaram os mensageiros dizendo para que a tua filha está morta. Os mensageiros falaram para aquela mulher: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? O pessimista sempre aconselha, dizendo: para que continuar orando? Não tem mais jeito. Porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Jesus Cristo tem solução para tudo. Ele mesmo disse: tudo é possível ao que crer. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus provou
que tem solução para tudo, inclusive para a morte. Para a morte. Existe um ditado que diz: tem jeito para tudo, só não para a morte. Porém, Jesus tem solução para tudo. Então, nós vamos hoje aprender nesse texto de João 11, para Jesus nada está perdido. Fala-se da ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. E lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, porque a notícia chegou até Jesus. Por isso que ele disse que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Os discípulos falaram para Jesus: você ainda vai para lá? Você quer ser apedrejado? Os judeus estavam querendo te apedrejar e você vai voltar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Essa foi a resposta que Jesus deu para aqueles discípulos que estavam com ele. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Você observe bem que o recado que chegou para Jesus era que Lázaro estava enfermo. E as suas irmãs mandaram chamar Jesus, que era para orar por Lázaro
para que Lázaro ficasse sarado, curado daquela enfermidade. Mas quando Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus, mas já no capítulo 11, no capítulo 11 e o versículo 11, Jesus, ele já sabia que Lázaro estava morto. Por quê? Porque quando ele disse, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Pai do Senhor, Rodrigo Sampaio, está sumido, meu amigo. Boa noite. Olha, tá tendo aí as quarta-feira, toda quarta-feira à noite. Todas as quarta-feira. A partir das 19 horas até às 21 horas. Então disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, porque Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Porque ele é onisciente e onipresente. Por isso que o texto diz que para Jesus nada é impossível. Ele tem o poder de curar se ele quiser, ele tem o poder de ressuscitar se ele quiser. Ele tem o poder. Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto, falou para os seus discípulos. Lázaro está morto, fogo, por amor de vós, e de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Olha a incredulidade de Tomé. Por isso que Jesus chamou Tomé de cético. De cético. Jesus chamou Tomé de cético. Ele fala aqui, ó, a convenção de um cético, que foi Tomé. Foi Tomé. E quando se fala do capítulo 11 de João, que para Jesus nada está perdido, porque Jesus ele vai além da medicina. E aqui, chegando por Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Lázaro já estava 4 dias na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois Marta que Jesus vinha, ela saiu-lhe ao encontro. Ela saiu ali ao encontro, né? E Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha a confiança de Marta para com Jesus. Ela disse para Jesus que se Jesus pedisse para Deus, o seu Pai, com certeza Deus ia lhe conceder o pedido que ele fizesse. Né? E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todos aqueles que vivem e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Essa foi a resposta que Jesus deu para Marta. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se de muito em espírito e perturbou-se e disse, onde puseste? Onde puseste? Dissera-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou porque Lázaro estava morto. Jesus chorou porque Jesus tinha um coração mole, um coração amoroso, bondoso. Jesus, e disseram, pois, os judeus, vede como amava. E algum deles dissera, não podia ele que abriu os olhos aos cegos, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se de outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela.
e disse-lhe: tirai a pedra. O Senhor mandou que tirasse a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te é dito, se creres, verás a glória de Deus? Que foi no capítulo 11 do versículo 4, que Jesus falou, quando ele disse, Jesus ouvindo isso, disse, porque quando chegou a notícia, dizendo, mandaram-lhe, pois suas irmãs, dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aí já no capítulo 11 do versículo 40, disse Jesus, ele tornou a falar. Ele disse, não te é dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão. Jesus falou aquelas palavras por causa da multidão que está ao redor, para que ele creia que tu me enviaste. Então Jesus estava rodeado de uma multidão, porque aonde ele passava, a multidão o acompanhava. E quando viram que Jesus estava se dirigindo ao sepulcro, aonde Lázaro se encontrava, e estava ali já morto há 4 dias. Então Jesus, ele falou aquelas palavras porque ali tinha uma multidão ao seu derredor, ao seu lado. E com certeza ali tinha muitos curiosos para ver o que Jesus iria fazer. E Jesus, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Vem para fora, Lázaro. Ele chamou, ele gritou. E o defunto saiu. Lázaro ouviu a voz de Jesus. E o defunto saiu. Tendo as mãos, os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolto no lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Deixa ele ir. Porque quando ele ouviu a voz de Jesus, ele se levantou do sepulcro e saiu andando. Muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Maria e que tinha visto o que Jesus fizeram, creram nele. Por isso que ele clamou. Por isso que Jesus, ele clamou. Ele disse, ele orou e pediu ao Pai, que o Pai ouvisse a sua oração. A sua oração. Aleluia. Então, por isso que o texto diz que
Para Jesus, nada está perdido. Jesus Cristo conhece o impossível. Ele conhece o impossível. Ele faz o que é impossível para o homem. Para o homem. Aleluia. Jesus Cristo venceu a morte, o inferno. Jesus Cristo nunca assistiu a um velório. Quando chegou ao lugar, os defuntos ressuscitaram. O velório foi suspenso e o luto cessou. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Viverá. Paulo escreve que ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quer dizer, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé para pedir e o Senhor fazer por nós. Por nós. Jesus Cristo tem solução para todos os problemas que aflige o homem. Até os ventos, o mar lhe obedecem. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Ele continua o mesmo, ele não mudou, ele continua sempre poderoso, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Como diz o texto, ele vai além da medicina. Aquilo que o homem desengana, aquilo que o homem diz que não tem mais jeito, ele entra com provisão. Porque nem tudo, para ele, nada está perdido. Basta ele querer. Basta Jesus querer fazer. Basta Jesus querer fazer. Porque ele pode curar toda a enfermidade. Tudo aquilo que você pedir ao Senhor, ele tem o poder de fazer. Se creres, verá a glória de Deus. Ele diz: se crer, verás a glória de Deus. Tudo posso naquele que nos fortalece. Tudo posso. Basta nós colocar a nossa fé em ação, né? Ainda tem esse detalhe. Você colocar a sua fé em ação. Em ação. Em Atos 16. Atos 16. Boa noite, Deliviana. Estava sumida, minha linda. Atos 16. Quando fala Atos 16, fala sobre 16:31. Quando diz, e ele dissera, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, né? Tu e a tua casa.
Atos 16, 31. Jesus Cristo, Ele salva. Ele salva. Então, esse texto sagrado, você vê que Jesus, Ele foi lá, ressuscitou Lázaro. Esse texto sagrado é a resposta de Paulo, para uma alma aflita, dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo salva porque a sua especialidade é salvar. Porque Jesus ele veio ao mundo para nos salvar. Então a especialidade de Jesus é salvar. Ele é o Salvador por excelência. Ele salva o mais vil pecador. Ele. Jesus Cristo salva os indigentes. Ele salva rejeitados da sociedade. Jesus Cristo salva do monturo os miseráveis. Jesus Cristo salva os marginais, as prostitutas, os viciados, os imorais, os descrentes, os ateus, os perversos, os ímpios, os incrédulos, todos os demais pecadores. A graça de Jesus é a maior do que todos os nossos pecados. Não há pecado que supere a grandeza da graça de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus Cristo salva e ama a todos os pecadores. Enquanto muitos acham que a salvação é só para ele, está enganado. Porque Jesus ele veio para salvar. Ele é especialista em salvação. Pai do Senhor, Pastor Francisco Elias. Jesus Cristo salva porque Ele é Salvador do mundo. João 4,42. Jesus Cristo salva porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A própria Bíblia diz o texto, quando Jesus ele deixou as 99 e foi buscar uma que estava lá no aprisco. Jesus Cristo salva porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus Cristo salva porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo, ele está fazendo esse ano de 2020, que nós estamos quase chegando no final dele. Ele está fazendo, ele já fez e está fazendo uma grande coleta. Uma grande coleta. Ele está fazendo.
uma grande colheita. Jesus Cristo salva porque Ele mesmo, Ele disse a Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Jesus Cristo salva porque Ele mesmo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Então nós estamos aqui pregando o evangelho de Cristo, pregando a palavra de salvação, a palavra, o arrependimento. Toda noite estou aqui nessa internet pregando a palavra de Jesus. E esses vídeos, essas pregação, ela tem percorrido por vários lugares. Então, nós temos que pregar, já que não estamos podendo pregar diretamente como antes nas igrejas. A gente vem para a internet pregar a palavra do Senhor, fazendo o ID de Jesus pela rede social, fazendo o ID, porque quando ele diz ide por todo mundo, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Enquanto muitos não dão valor à palavra de Deus, tem muitas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus e valorizando a palavra de Deus. Jesus Cristo salva porque lá em Romanos 5,10, Paulo afirma: seremos salvos pela sua vida. Jesus Cristo salva porque em Romanos 10,9, a Bíblia afirma: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Jesus Cristo salva porque Romanos 10,13, a palavra de Deus afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo salva. Sabe por quê, irmão? Salvação é uma coisa pessoal entre Deus e o homem. O ser humano em si, ele não pode julgar a salvação de ninguém. A própria Bíblia, ela nos diz que naquele grande dia vai ser dia de surpresa. Quem você pensa que quem você pensa que vai estar lá, não vai estar. E quem você pensa que não vai estar lá, vai estar lá. Então, salvação é uma coisa pessoal entre o homem e Deus. A gente não sabe o que é que o homem, quando ele está em aflição, o que é que ele conversa com Deus no seu íntimo, no seu interior. Porque o nosso interior, como o Senhor mesmo nos chama, que é terra, é a terra que ninguém pode passear. O único que pode passear dentro desta terra, que é o nosso ser, é Jesus Cristo. Os médicos, eles podem até passar o aparelho para ver como é que está os nossos órgãos por dentro, nosso organismo. Ele pode sondar todos os nossos órgãos através do aparelho,
Mas a nossa mente, aquilo que nós pensamos com Deus, aparelho nenhum descobre. Aparelho nenhum descobre. O que se passa no pensamento humano do homem. Só Jesus sabe e conhece. Por isso que salvação é uma coisa pessoal. O dever nosso é ir por todo mundo, prega o evangelho. Se o homem, na hora da sua partida ali, da sua aflição, ele clama a Deus lá no seu íntimo, no seu interior, você não sabe, você não está sabendo o que se passa. Isso é um mistério que só Deus tem o poder de revelar, de mostrar. Então aqui, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Jesus Cristo salva porque lá em Hebreus 5, 8, 9, o escritor sagrado afirma ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Jesus Cristo salva porque, lá em 2 Pedro 3,15 está escrito que temos por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo salva porque em Apocalipse 7,10 João escreve: salvação ao nosso Deus está assentado no trono ao Cordeiro. Jesus Cristo salva porque lá em Apocalipse 12:10 a Bíblia afirma que agora chegada está a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusavam de dia e de noite. Jesus Cristo veio buscar salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar a ovelha perdida que se desgarrou do aprisco. Ele veio salvar o filho pródigo que saiu da casa do seu pai. Ele veio libertar os cativos. Ele veio salvar os condenados à morte. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, esse texto aqui de 16:31 de Atos, foi quando Paulo e Silas, eles estavam presos. Ele estava preso, Paulo e Silas. E ali, Paulo e Silas, eles estavam ali orando e cantando, louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que de repente veio um terremoto e abalou ali o cárcere, né? Por isso que aqui no capítulo 27, no versículo 27 do capítulo 16, a Bíblia diz que de repente sobreveu um tão grande terremoto
que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando os carcereiros, vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Você vê que aqui o texto fala que o cárcere foi aberto, os grilhões que estavam presos sobre Paulo foi solto. Mas você observe bem que eles não fugiram. Eles não fugiram. Eles poderiam aproveitar e fugir. Mas aqui, quando diz que qual tendo recebido tal ordem, e os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco, que eles estavam presos no tronco, perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. Aí, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriu todas as portas e foram soltas das prisões. As prisões de todos. Acordado o carcereiro, quer dizer, o carcereiro estava dormindo. Quando ele acordou, vendo as portas e os portão da prisão aberta, ele tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Eles não aproveitou a prisão aberta e se mandou. Não, eles permaneceram ali. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, os carcereiros, e se prostrou antes a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aí foi quando Paulo respondeu. E lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, e eles e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Jesus, você vê o mistério de Deus para a vida do ser humano, que às vezes a gente não entende. Paulo e Silas foram presos e a família do carcereiro foi salva por intermédio de Paulo e Silas. Por isso que o texto diz que Jesus, ele veio para salvar. O projeto de Jesus ao mundo foi esse:
a salvação. A salvação. Ele veio para salvar, libertar aqueles que se havia perdido, porque Jesus Cristo salva. Jesus Cristo, aonde ele passava, ele arrastava multidões. Ele arrastava multidão. E o povo ia atrás. Aonde Jesus chegava, ali estava o povo. Você vê que ele foi para o sepulcro ressuscitar Lázaro e a multidão foi atrás. E aquele povo creu no poder de Jesus. Então, para o Senhor, nada é impossível para Deus. Tudo Ele pode fazer. Porque quando Ele diz que Ele vai além da medicina, é porque Ele vai mesmo. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele não quer fazer, Ele não faz. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, também Ele não cura. Mas Ele faz. Porque Ele é poderoso para fazer. O homem precisa crer que Jesus tem solução para todos os problemas. Basta somente crer. Não sabemos de que maneira o Senhor vai agir. De que maneira o Senhor vai resolver. Mas sabemos uma coisa assim. Ele é especialista em salvação e também em reverter situações irreversível, como ele fez com Lázaro, já 4 dias, morto, enterrado, ele foi lá e tirou. Então, o seu problema, diante dessa situação, não é nada. Porque você crê no Deus que tem poder. O Deus que pode salvar. O Deus que pode libertar e transformar o seu filho, a sua vida, a sua família. Ele pode, porque Ele é Deus. E Ele tem o poder de fazer. Vamos orar nesta noite. Quero agradecer a todos vocês que entrou para ouvir a palavra de Deus. Amanhã acho que não vai dar para fazer não, porque eu vou pregar numa igreja e eu não sei que hora eu vou voltar de lá, dessa igreja. Então amanhã eu não vou poder fazer o live, porque eu vou pregar numa igreja. Amanhã à noite. No nome de Jesus. Mas terça-feira estaremos aqui no nome de Jesus, pregando a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite, nos dê uma noite de paz. Graças a Deus. Graças a Deus, aqui no Rio está chovendo, né? Está chovendo, refrescou bastante, que estava um calor terrível, mas hoje já baixou a temperatura. E graças a Deus está fresco. Então vamos orar nesta noite, vamos orar a Eni, sempre pedindo oração pelo seu filho, Marcileia Jordão, pedindo por sua saúde. Então vamos orar nesta noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço nesta hora pela vida, Senhor, da tua filha, a Marcileia Jordão, Senhor. Toca na sua saúde nesta hora, Pai. Senhor, tu tem o poder, Senhor, de curá-la. Também te peço pela Eni Braga, Senhor, que precisa de muita oração, Senhor. Visita, Senhor, a sua casa, seu filho, liberta ele, transforma. Pelo poder que há no teu nome, no teu sangue, Senhor. No nome santo de Jesus, Senhor.
Eu te peço também, Senhor, pela vida do pastor Antônio Ibrahim, que o Senhor continue abençoando o teu servo, dando saúde e força para o teu filho. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço pela tua filha, Osana Carmo, graças a Deus, Senhor, que teu esposo, ele já está bem. Graças ao Senhor. Eu te peço também, Deus, pela vida do Rodrigo Sampaio, a Deliviana, o pastor Francisco Elias. Toma nas tuas mãos, Senhor, as tuas servas e dá vitória nesta noite, no nome de Jesus. Que Jesus abençoe cada uma de vocês, que o Senhor nos dê uma noite de paz, tá? Que o Senhor nos dê uma noite reparadora, que o Senhor guarde a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossos familiares, a nossa parentela. Que o Senhor nos livre dessa peste, que o Senhor nos livre deste vírus maldito. Livre a nossa família, nossos familiares, a nossa parentela, no nome de Jesus. Até terça-feira, se Deus quiser, no nome de Jesus. Um beijo no coração de todas vocês, tá? A nossa amada Osana Carmo, que está sempre aqui conosco toda noite, a Ine Braga, o pastor Antônio Ibrahim, está sempre aqui com a gente à noite, a Marciléa Jordão também, que Deus abençoe vocês nesta noite, a Deliviana, que Deus abençoe cada uma de vocês nesta noite. Até amanhã, se Deus quiser.